a gente tem pendências em relação aos nossos próprios comportamentos e atuações do passado, ou seja, quando a gente ainda não se harmonizou com a forma como a gente atuou em algumas situações do passado, ou a gente provocou um acidente, interrompeu uma vida de alguma forma, nos envolvemos num relacionamento pelo qual a gente não se perdoou por ter se envolvido. São tantos os exemplos que a gente poderia citar que eu não vou nem entrar nesse detalhamento. Você já vai lembrar aí automaticamente de uma situação pela qual você não se perdoou até hoje, por crenças, por julgamentos externos, mas que sempre viram auto-julgamentos, né? Então, lá nas profundezas do inconsciente, essa culpa, que é uma autorresponsabilidade que ainda não foi acordada, faz com que você acorde a reação da autopunição. Como você não se perdoou pelo passado, você automaticamente atrai situações em que você possa ser machucado, em que você possa se experimentar sendo punido, para que isso alivie um pouco a dor terrível que a culpa traz, a angústia que a culpa traz. Então, pessoas que não se harmonizaram com o seu próprio passado são pessoas que são muito vulneráveis a sofrer acidentes, às vezes se colocam em esportes radicais com alto risco de morte, se envolvem em negócios com grandes riscos de dar errado, se atraem por parceiros que vão, ou parceiras que vão machucá-las de alguma forma. Então são pessoas que estão sempre atraindo situações, cenários para se machucar. Aí, Alice, que coisa doida isso. Aparentemente sim, mas vai ficar muito claro para você quando eu citar o exemplo da automutilação. A gente tem hoje um número muito maior de pessoas que se automutilam. Elas pegam ferramentas e se machucam. Aí você pode pensar, mas por que a pessoa se machuca? Risca os próprios braços, as próprias pernas. Porque ela vive uma batalha interna tão profunda e tão terrivelmente dolorosa na perspectiva do corpo emocional, que ferir o corpo físico alivia um pouco daquela angústia. Então, o autoferir-se vira um prazer negativamente orientado. Não prazer porque a coisa é boa, legitimamente prazerosa. Não, mas porque alivia a angústia. Vira um prazer por alívio da angústia, percebe? Por isso que pessoas que não se harmonizaram com o próprio passado, elas não conseguem ainda abrir o corpo para a saúde, para que esse corpo funcione bem, para que essas células jorrem uma dinâmica saudável de substâncias químicas, de harmonia entre os órgãos, porque ela entende que adoecer é uma forma de penitência. Gente, isso não é racional, são todas dinâmicas do inconsciente, são dinâmicas do psiquismo, de autorregulação, do jeito que é possível, naquela fase da jornada do sujeito, tá? Então tudo isso é acionado inconscientemente. Por isso que só o autoconhecimento para nos salvar da gente mesmo e nos conduzir a nos harmonizar com o passado. Em termos práticos, como a gente poderia traduzir isso? Naquele momento eu atuei como eu sabia. Eu atuei como eu podia. Eu não posso cobrar de mim no passado uma consciência que eu não tinha. Então eu não posso me julgar, me penitenciar, me autopunir, autossabotar, que é uma forma de autopunição, por uma consciência que ainda não tinha. É como pedir para uma criança do maternal escrever uma frase. A criança do maternal, ela não foi alfabetizada ainda, ela não sabe, ela não pode escrever uma frase, porque ela não sabe. Então, a mesma coisa é a gente. Não dá para cobrar da nossa atuação no passado a consciência que a gente não tinha. Tem hoje. E tendo hoje, a gente vai ali entrar nesse processo de auto-perdão. Auto-perdão não tem nada a ver com dar cafezinho para a nossa sombra. Eu vou fazer tudo o que eu quiser porque eu aprendi a acolher as minhas atuações. Não, não é sobre isso. É sobre olhar para esse passado que foi, como foi possível, e compreender como você compreende um filho, compreende um menor, um pequeno, que não era possível outra forma de atuação. E que aquilo foi o possível. Aí, liberar conscientemente esse auto-perdão e agora, com a consciência ampliada, fazer diferente. Fazer de uma forma bem mais responsável. Porque está proporcional à consciência que acordou. Então, quanto mais consciente, maior a responsabilidade. Então, é sobre isso, esse auto-perdão consciente, né? Ficar ali... vou fazer tudo que eu quiser, agora que eu aprendi a me perdoar para sempre. Não é isso. Foi como eu pude. Eu me perdoo por isso e peço perdão a quem indiretamente foi afetado
pela minha ignorância desse passado, me perdoe, me perdoe. E eu faço isso quando eu me auto-perdoei. De verdade, com consciência, e me comprometo com a retidão no comportamento daqui pra frente. Retidão não é perfeição. Retidão é agir da melhor forma possível de acordo com o que eu já posso compreender e fazer agora. Eu vou, a partir desse auto-perdão, acordando o merecimento de que eu mereço ser saudável. Vou informando para as minhas células que elas têm o direito de viver, que elas têm a possibilidade de funcionar na sua melhor performance. Quando eu verdadeiramente me auto-perdoei, eu me autorizo a atrair tudo aquilo o que é bom, alegre e próspero para a minha vida. Porque eu compreendi que eu sou um aprendiz, que eu estou sempre buscando melhorar e que eu tenho direito a gozar da saúde. Então, esse comando é dado para as células e o corpo começa a se autorregular numa espiral para cima, numa espiral que ele vai ficando cada vez mais saudável e vai se envolvendo em situações cada vez mais férteis, mais prósperas, que favoreçam exponenciais infinitas para cima o desenvolvimento, a ampliação da consciência, subir, subir, subir.